Bora trabalhar, meus lindos, minhas lindas! Eu espero que vocês estejam muito bem. Vou trazer para vocês hoje uma aula de aprofundamento em classificação climática. É uma aula que, teoricamente, é um certo exagero pedagógico fazer vocês assistirem ou até estudarem. Já faz um tempinho que não tem caído nos grandes vestibulares, era muito comum há 10, 15 anos atrás, nos vestibulares, principalmente federais, mas com o Enem isso foi, de certa maneira, eliminado, reduzido. É a classificação climática de Köppen, uma classificação climática que nasceu lá em 1918, portanto muito antiga, bastante específica, extremamente engessada e, obviamente, pouco utilizada hoje em dia. A gente utiliza mais a classificação do Strahler, né? Um climatólogo mais recente que usa as massas de ar no seu referencial classificatório. Basicamente, essa classificação então é um aprofundamento, então não se desespere, ok? Bora então ver o que o Köppen apresentou para a gente há 102 anos atrás. A classificação do Köppen, ela necessariamente tem a composição para cada clima de 2 ou 3 grandezas climáticas. A gente tem que entender que essa classificação divide o clima em 3 grupos. Primeiro e prioritariamente o macroclima, que é o definidor das características térmicas gerais. Em segundo ponto classificatório, o mesoclima, que em geral é o influenciador das características de umidade local. E em terceiro lugar, o microclima, que vai modificar como se fosse um ajuste fino, né, um ajuste minúsculo e local, né, uma modificação que é espacialmente pontual em termos de temperatura e umidade. Para a gente começar a entender, existem 5 grandes famílias do que a gente chama de macroclima para o Strahler. A primeira delas, os climas que a gente classifica com a letra A maiúscula, que são climas em geral quentes e úmidos, aonde o mês mais frio tem temperaturas superiores a 18 graus Celsius e são geralmente também chuvosos, beleza? Chegamos na letra B maiúscula. O que será que o Köppen traz nesta classificação? O B maiúsculo representa os climas secos. Basicamente, climas que podem ser vinculados ao que a gente conhece hoje como árido ou semiárido, mas lembrem-se, essa classificação de árido e semiárido não está presente no Köppen, é o clima B maiúsculo. O clima C maiúsculo, normalmente associado a climas frios, diferente do clima B e A, que são associados a climas mais quentes. O C maiúsculo, climas frios ou temperados, com invernos mais rigorosos e com verões, vamos chamar de moderadamente quente, porém muito frios. São os climas que a gente considera hoje na classificação do Strahler como subtropicais ou temperados oceânicos. O clima D maiúsculo são climas frios que contenham neve e também vegetação florestal. É o clima que está lá na taiga, né? O clima que está presente nas florestas de pinheiros. É o clima, hoje em Strahler, continental frio. E o clima E maiúsculo são climas polares, né? Do Polo Norte e do Polo Sul. Às vezes aparece a letra H maiúscula. Raramente temos essa classificação e são climas vinculados às grandes cordilheiras, climas de terras altas. Então essa é a nossa
primeira configuração. Maravilha? A segunda letra da classificação de Köppen, ela em geral é minúscula. E ela sempre vai estar vinculada ao F, M, W, porém S maiúsculo e W maiúsculo acontecem em uma situação específica que a gente vai ver qual é. Então, primeiro, eu tenho a primeira letra. Quando a primeira letra for A, C ou D, eu posso ter a segunda letra. Nestes casos, a letra F aparece associada a qualquer uma das três, A maiúsculo, C maiúsculo ou D maiúsculo. O F, ele vai ser uma espécie de adicional de umidade, um clima que, em termos medianos e regionais, estará sempre úmido, sem estação seca. Quando eu coloco a letra minúscula M, em geral vinculado só, olha só, ao clima A. O AM minúsculo é muito comum. Não existe CM minúsculo, DM minúsculo. O M minúsculo é exclusivo do clima tropical equatorial quente. O M tem a ver com monções, aquelas chuvas torrenciais de verão com uma estação seca bem definida. Ah, então o M é de clima de monções. Maravilha! O W minúsculo pode aparecer, como vocês veem aqui do lado, olha só, associado tanto ao Azão, clima quente, quanto ao C ou ao D. Climas podem portar essa noção de chuva de verão. O W minúsculo traz a noção de chuva de verão. Por sua vez, quando pensamos o B, que é o clima desértico, Bzão, ele pode vir acompanhado de duas características como segunda letra. Em geral, não tem terceira letra. Em geral. O B pode vir acompanhado de um S maiúsculo, que mostra que é mais seco no verão do que já é seco no resto do ano. Ou um W maiúsculo, que mostra que é mais seco no inverno do que o resto do ano, que já é seco. Ai, Paquito, tá tão complicado. Estamos só pensando a nomenclatura das letras, por enquanto. Partindo, então, para a terceira letra. Bora lá. A terceira letra sempre será minúscula e ela vai mostrar características locais climáticas de adição de, normalmente, temperatura vinculada ao relevo local. Então o Azinho vai vir sempre associado aos climas cuja primeira letra são C e D, que mostra que o verão é mais quente do que normalmente temos naquelas temperaturas que são temperadas no clima C ou até mesmo polares ou subpolares no clima D. Então, Azinho, uma adição de temperatura. O Bzinho mostra, também associado a climas C e D, clima com verão moderadamente quente. Então, você tem um clima subtropical, temperado, que tem invernos relativamente rigorosos, mas verão moderadamente quente. Aí você coloca o Bzinho no final da sigla. O Czinho vem também em climas C e D para mostrar que neste caso o verão é moderadamente frio. Então são regiões, lugares em que você já tem o clima frio, porque traz a letra C ou D maiúscula, e cuja terceira letra, minúscula, C, fala que o verão ali é breve, curto e frio, não é quente. Quando pensamos a letra D, minúscula, ela normalmente está associada, olha aqui, ó, a letra D maiúscula. Bom, mas basicamente o clima D maiúsculo já é frio. Mas aí você adiciona inverno muito frio. O inverno vai ser muito frio, com temperatura, né, possivelmente negativa. E o H?
Quando aparece o H, normalmente vem associado aos climas secos. Olha o Bzão aqui, ó. Quando você põe o H, quer dizer que é um clima que já é quente e seco. Porque é desértico. Mas se o clima não for quente, não tem deserto frio? Aí você não põe o H, você põe o K. Aí é um clima frio e seco. Ah, essa é a terceira letra? Neste caso, a segunda letra, né? Normalmente, nesse caso, vem como segunda letra. Mas pode aparecer aí como terceira também. Ah, Paquito, então eu acho que eu já sei tudo. Será? Como que a gente pode criticar isso? Esta classificação não justifica características climáticas regionais, ela é uma classificação que usa números. Ah, menos de 18 graus usa tal letra, mais de 18 usa tal letra, menos de tantos milímetros usa tal letrinha, mais de tantos milímetros de chuva coloca o Mzinho. Gente, isso é a matemática querendo classificar a geografia e não funciona assim. Cada região tem suas especificidades, por isso que o Strahler é utilizado e a Köppen não. Os climas são classificados, como eu disse, matematicamente, por isso a classificação é muito rígida. E você não tem aqui uma classificação de umidade média. Ou é muito chuvoso ou é seco. Então, o clima subtropical do sul do Brasil, ele não é muito chuvoso. Ele não é seco. Ele é constantemente úmido, mas úmido num limite mediano. Não tem uma classificação coerente. Então, a classificação de Köppen deixa muito a desejar. Vamos entender mais especificamente essas histórias da letrinha agora, pegando como exemplo alguns tipos climáticos. Bora lá! Vamos para os nossos estudos de caso então. Olha aqui esse clima que o Köppen classifica. AF. O que significa o A maiúsculo mesmo? Vamos pensar? Você tem que lembrar daquela tabelinha do Köppen. O A vai significar que os climas são tropicais, quentes e chuvosos. Então você já sabe que esse clima é tropical, quente e chuvoso. E o F? O F, ele é, no caso, a última letra, não tem outra. Neste caso, só aparece a primeira e a segunda letrinha, cujo F vai marcar a característica da estação úmida. Qual é? Sempre úmido, sem estação seca. Ah, Paquito, então quer dizer que é um clima tropical chuvoso o ano inteiro. Sim. Agora, se for outra região, pode ser que o clima mude. E se for AW? A gente já sabe que o A significa um clima quente e chuvoso. Mas e o W? O que ele representa para a gente? O W, segundo o Köppen, chuva de verão. As chuvas se concentram no verão, no clima AW. E se for o AM? A de chuva e calor, clima quente e chuvoso. E o M, monções. Ah, então o M é de monções de verão, chuvas torrenciais durante o verão e inverno seco. Até aqui tudo bem, com duas letrinhas, parece que dá para fazer. Mas e quando começa a complicar? Bora então ver outro clima, mas agora apresentando 3 letras, porque com 2, tamo craque. Olha só. BSH. S maiúsculo. Primeiro, já aparece a letra do meio, que pode variar em maiúscula ou minúscula. O S pode ser maiúsculo ou minúsculo, e aí muda completamente. Primeira letra, o B. O que ela representa? Clima seco. Semiárido ou árido. E o S? O que vai determinar se ele é árido ou semiárido são as outras letras. O S maiúsculo só aparece quando for B e estação seca durante o verão. E o H? O que será que o H nos traz? Quente e seco. Temperatura média anual maior que 18 graus Celsius. Hã? Eu tenho que saber, inclusive numericamente, lembra que eu acabei de falar? Que
O Köppen é praticamente uma definição matemática sobre clima. Por isso não é utilizado. E as variações? Poderia, por exemplo, como variação, aparecer no lugar do S maiúsculo um W maiúsculo. E tem W minúsculo também, na terceira letrinha. Mas se aparece na segunda como maiúsculo, o que ele mostra? Que é estação seca no inverno. Ah, Paquito, eu vou ter que decorar aquela tabela de letras? Vai. Mais um exemplo. Por exemplo, já coloquei aqui o W minúsculo. Poderia ser um W maiúsculo, que falaria que é chuva. Aliás, chuva não. Seca no inverno. Eu ia falar chuva no verão. Não tem chuva, porque é um clima que só aparece o W maiúsculo com a primeira letra B, já que é seco. Então não é chuva. Quando você pensa que o inverno então é seco, então o verão é chuvoso. Não! É seco o ano inteiro, mas é mais seco, muito mais seco no inverno, com o W maiúsculo, BWH, por exemplo. E o CWB? O C, o que seria o C? O C seria um clima temperado úmido, que é moderadamente quente, mas bem frio. Com, nesse caso, W, chuva de verão. E o B? O B fecharia essa lógica com verão moderadamente quente, com temperatura média inferior aos 22 graus de temperatura. Então não é um verão muito quente, ele é moderadamente quente. Ah, Paquito, é maluquice. É maluquice. Olha aí a tabela, olha quantos climas, olha quantas letras. Vocês acham que vocês vão dar conta de decorar todas essas variações, essas alternâncias? Desculpa, gente, não vai. É por isso que eu digo para vocês, meus queridos alunos e agora também parceiros aqui no YouTube, não se desesperem. Cai muito pouco no vestibular. Quando eu dou aula presencial, eu já excluí a classificação de Köppen das aulas presenciais. Porque a chance de cair é mínima, e se cair, está todo mundo perdido. É melhor do que gerar em vocês esse sentimento de desespero. Como que eu vou saber todas essas variações? Como que eu vou conseguir montar esse quebra-cabeça? Como que eu vou conseguir entender isso? Desculpa, gente. 1918, 2020, são 102 anos de defasagem dessa teoria. Ela existe, tem que ser respeitada. Acabei de mostrá-la para vocês com todo o carinho do meu coração, mas não precisa ter desespero. É muito difícil cair uma questão sobre Köppen hoje no vestibular. Mas o vídeo está aí, feito, bonitinho para você. E para a gente finalizar, olha, o Brasil tem um mapa também de Köppen, com estes climas. São 8 climas classificados como Köppen. Né? Nós temos um clima seco com Bzão, que é o clima semiárido. Nós temos climas quentes e úmidos, os equatoriais. E vejam, do sudeste para baixo são climas temperados, segundo o Köppen, com letra C. Ah, então o Brasil tem menos variações? Sim, se você quiser estudar, segue aquela lógica que eu mostrei para vocês, pega a tabelinha do Köppen e bora estudar o clima brasileiro. É um pouco menos complicado, mas ainda assim eu digo a vocês, cai muito pouco no vestibular, tá bom? E para a gente encerrar esse vídeo, então eu coloco aqui um resuminho do que significam, em geral, as principais letras de Köppen. As principais, não estão todas aí. Por exemplo, primeira letra, só coloquei A, B e C aí. Clima quente e úmido, clima seco, clima mesotérmico, temperatura ali no temperado, subtropical e temperado. Não pus a letra D, que é o clima subpolar, muito frio, clima frio, continental, e não pus o E, que é o polar mesmo. Segunda letra, as principais, F, M, S, S maiúsculo, W maiúsculo. Tem o W' ainda, que eu não citei para vocês, quando ganha um apóstrofo, você adiciona uma estação do ano em que ele tem aquela característica. É loucura, gente, eu sei. Fica aí a dica. E a terceira, só pus 3 letrinhas, mas tem pelo menos mais umas 7. Então você tem o H, o A, o B, com características de quente, verões brandos, enfim.
E aí você se diverte, tá bom? Beleza? Desejo a vocês ótimos estudos, muita saúde, muita perseverança. Um grande beijo nesse coração e tchau, seus lindos, suas lindas. Mantenham-se saudáveis.